Bom, a gente passa agora para o nosso tema principal, dentro aqui dos destaques que a gente traz diariamente dentro do noticiário. A gente separou então o tema para falar sobre ações de estatais. Estamos aí na virada de segundo semestre, daqui a alguns meses temos eleição no nosso país. Então, Lu, para a gente começar aqui o nosso assunto, de forma geral, o que o histórico de Bolsa mostra sobre ação de estatal em ano de eleição? Muita volatilidade, viu, Fabi? E curiosamente, não é à toa que viram ativos tóxicos nas carteiras recomendadas, né? Então, de antemão, as grandes casas acabam deixando ou como neutro ou como venda, justamente para não se comprometerem, né? A gente sabe que é um momento também de troca de farpas, de muito ruído, né? Então, explica para o seu investidor, né, para o seu cotista, caso um fundo, né, ou para o seu cliente, né, da corretora, por que se expor teoricamente a esse risco se você tem outras coisas, né, que também possam estar baratas e não embutir o custo político, né? Para quem consegue enxergar não com a lupa, né, mas com o binóculo, isso acaba sendo um momento de acabam sendo, né, historicamente, um momento de grande oportunidade, né? Lembrando que dificilmente a gente consegue uma ótima oportunidade quando o céu está de brigadeiro, né? Geralmente o preço cai quando há algum motivo para o preço cair, né? E aí, claro, a sua vai depender muito também do seu apetite, né? Não necessariamente porque a gente gosta de estatal, pode ser que você não goste, não tem estômago para isso. A verdade é que são papéis que tendem a ter muito mais volatilidade e se preparem, gente, assim, para quem está passando pelo primeiro ciclo eleitoral como investidor de bolsa, acabou a Copa no dia 19, no dia 20, na segunda-feira, só vamos falar de eleição até outubro, tá? Assim, chega a ser até ser um pouquinho cansativo, e vocês vão ver como isso vai poluir noticiário, né? A depender aí, conforme sai a pesquisa, vai subir, vai cair, enfim, é bastante turbulento, né? Para a gente é maravilhoso, o jacaré gosta mesmo disso, né? De ação derretendo, que a gente sabe que o futuro a Deus pertence e também pertence aos resultados, né? No longo prazo é o fundamento, são os resultados que falam mais alto. Então, esses ruídos acabam sendo boas oportunidades aí de desconto para as estatais, né? E quando eu digo estatais, né, a gente tem que observar, né, a gente tem algumas estatais que são estaduais, né? Então, a depender também das notícias para as eleições de governador, enfim, isso também impacta as estaduais. E já nas eleições presidenciais, aí destaque principalmente para Banco do Brasil e Petro. Petro, eu não sei se talvez vai ser ignorada, porque provavelmente o dividendo vai ser tão bom, as casas ainda não consideraram a Petro tóxica, né? Acho que o próprio preço do petróleo não permitiu, né? Mas mesmo assim, a tendência é que, se aproximando das eleições, a depender do resultado, né, possa ter sim oportunidades interessantes para a gente abocanhar. Bacana. Bom, a Lu já trouxe aí um grande panorama para a gente entender, então, do que acontece em períodos como esse. Pedro, vamos entender, então, o momento dos setores, o que está acontecendo com os segmentos, principalmente aqui dos setores BES. Você pode trazer aqui rapidamente o que a gente pode, né, o que está vivendo bancos, energia, saneamento, seguridade, no atual momento, e depois a gente entra, então, em específico em alguns papéis. Vamos começar, né? O B de bancos. O que a gente está olhando, a gente acompanha todo trimestre os resultados, os fundamentos dos bancos não estão sendo alterados de forma nenhuma. Mas tem um fator preocupante que é a Selic elevada. Para a operação banco, né, o que o banco faz? Ele capta dinheiro de um lado e empresta esse dinheiro com uma taxa X de captação e uma X mais Y de empréstimo. Então, o que ele ganha é o spread bancário, é o Y. Então, tanto faz a Selic está alto, está baixo, o que ele tem é que tomar cuidado para quem empresta. Mas essa Selic alta, já no primeiro trimestre, a gente observou um ligeiro aumento no PDD, né, na provisão de devedores duvidosos, porque está machucando, né? A Selic de 2 dígitos está machucando as famílias, as pessoas, empresas, pequenas e médias empresas, isso machuca mesmo, né? A gente vê famílias aí, o nível de endividamento das famílias está elevadíssimo, tá? Então, assim, o ponto que me chama a atenção no banco não é o estrutural, mas o cuidado que eles vão ter com essa Selic alta contaminar a questão da saúde financeira dos seus clientes. Então, eles vão ter que ser muito cautelosos, né, na questão de oferecer dinheiro no mercado, garantias, enfim, vão ter que tomar muito cuidado e a gente tem que ficar muito de olho, por isso que é importante acompanhar os relatórios,
trimestre a trimestre, para ver como é que está se posicionando a inadimplência acima de 90 dias, que vai gerar o PDD, né? Então, assim, bancos não é luz amarela, mas é um sinal de alerta. Energia elétrica, a gente sabe que o setor está investindo pesado, e aí precisa, caso a caso, tá? Você pega, por exemplo, as empresas de transmissão, elas usam funding diferenciado, né, debêntures, com taxas mais baixas, então eles ficam um pouco imunes, né, a esse momento. Mas, assim, ficar de olho, não vejo surpresa para o setor elétrico, pelo contrário, acho que os resultados vão continuar bem sólidos, né, e política de distribuição de dividendos também não muda nada. Nas seguradoras, como a Lu falou, o mercado passou a pagar um prêmio para a seguradora justamente porque na tesouraria elas vão ter um diferencial de resultado. A gente viu o primeiro trimestre, os resultados eram muito bons, o ano passado, o primeiro trimestre, e eu não vejo mudança nenhuma nisso, tá? Vão continuar tendo resultados bem interessantes, apesar da biosseguridade ter exposição no agro, tá? Que eles estão tendo grande competência em substituir esse cliente por outros segmentos da economia. Saneamento, nenhuma das três são endividadas, tá? É o grande temor, né? Que eles se endividariam e não pagariam dividendos. Pelo contrário, eles estão tendo competência em tocar as metas de universalização, se endividando, mas assim, em patamares aceitáveis. A única coisa que eu alerto, tenho alertado aqui, é que o preço das ações de saneamento esticaram demais. Então, estão te oferecendo um dividend yield hoje mais baixo, tá? Então, assim, não é que não seja recomendação, que não seja ativos importantes, mas, assim, olha o time, né? De repente, não é o time para grandes compras, né? Mergulhar Mas, de enfim, cabeça. mergulhar de cabeça. Espera o momento certo, aí você vai com o carrinho. Telecom. Então, aí fica faltando telecom, o T de telecom. Assim, o setor, as empresas, né, Vivo e TIM, né, basicamente, elas têm mostrado crescimentos interessantes, trimestre a trimestre, por mais que o mercado entenda que não tem mais potencial, porque todo mundo tem celular, você pode ter 2, 3 celulares a qualquer momento, né? Não, na verdade, eles conseguem, a tecnologia avançando, isso embute valor na receita da empresa, né? Pacotes que você está desenvolvendo. Então, assim, o setor continua crescendo. Olha, passou o boom do celular, mas a tecnologia continua avançando e isso proporciona resultados interessantes. Estrutura de capital dessas empresas são boas, né? Vivo, caixa líquido e tudo mais. Então, assim, os resultados não devem trazer surpresa. Então, de uma forma geral, a única ponto que eu acho que a gente vai ter que olhar é bancos. O resto, para mim, vai vir tudo dentro do esperado, com números bem interessantes. É isso, Fabi. Legal. E para a gente encerrar aquilo falando agora dos ativos, enfim, que são estatais ou de forma mais indireta, né? Então a gente tem Banco do Brasil, Banrisul, tem Caixa Seguridade, BB Seguridade, Sanepar, Semig. Então, de forma geral, você quer trazer algum destaque para alguns desses ativos? De repente, algum desses papéis pode sofrer mais nesse período? Algo que vale a pena o investidor ligar o sinal de alerta? Eu acho que os grandes destaques são as mais líquidas, as mais importantes para o Ibovespa, que é principalmente o Banco do Brasil e Petrobras, né? As outras vão depender muito mais das eleições regionais, né? Até porque, por exemplo, CEMIG, a depender do resultado, né, a gente vai ter uma perspectiva, privatiza ou federaliza, né? Então, mas acho que a mensagem que eu queria passar, tá, Fabi, é que assim, é claro que a gente espera muita volatilidade e, a princípio, que oportunidades surjam, né? Mas o senhor mercado está aí para nos ensinar muita humildade, tá? Pode ser que aconteça diferente, por exemplo, geralmente a história rima, mas pode ser que suba, né? A gente não tem como saber e o nosso papel aqui não é te atemorizar ou te enganar dizendo que a gente sabe o que vai acontecer do futuro. Não sabemos, né? Sabemos que podem acontecer boas oportunidades. Eu vi muita gente, por exemplo, assustada, bom, se vai cair, o que eu vou fazer? Eu vou vender, depois, a hora que cair, eu compro, né? Se fosse preto no branco assim, todos nós soubéssemos o que fosse acontecer, né? Todo mundo seria o Barça, todo mundo bilionário aqui na bolsa seria muito fácil, né? Infelizmente não é assim que acontece. Então aqui o que a gente preconiza? As compras mensais, os aportes feijão com arroz, né? Enquanto tiver abaixo de preço teto, tanto projetivo quanto preço teto médio, né? A gente continua aportando, independentemente de ser estatal ou não, né? E guardando um caixa
para caso essas oportunidades surjam, né, a gente possa abocanhar. Então a gente não fica aqui especulando, eu vou vender para depois comprar, eu vou trocar porque o dividendo está ruim agora, né? Quanto mais movimentos você tende a fazer, mais você vai se enrolando e mais você vai se perdendo, né? E até uma perguntinha aqui que apareceu, eu acho que foi o Armando, alguém vendeu o Banco do Brasil. Não, eu não pretendo vender Banco do Brasil, tá, Armando? Assim, não é um papel que eu acho que esteja barato para comprar no momento, mas também não vou vender a preço de banana, né? Eu acho que não tem desconto suficiente para eu voltar a comprar, uma grande posição minha. Eu acho que precisaria corrigir um pouco mais, não sei se vai acontecer. Enquanto isso, eu estou priorizando outros aportes e ela continua na minha carteira como esteve aí praticamente desde 2015, né? Então, geralmente você vende quando tá caro, né? Eu, quando tá barato, eu tendo a acumular cada vez mais, é claro, se houver mudança de fundamento, claro, a coisa muda, né? Mas, enfim, é um banco muito sólido, mais de 200 anos de história, não pretendo vender. E cuidado com esse tipo de especulação, é a carteira do fulano, carteira do ciclano, né? A carteira Lula, carteira Bolsonaro, carteira Renan, carteira isso, esqueçam esse tipo de coisa, tá? Isso é ruído, pessoal. Foca no preço teto, foca no quanto você tem para investir no feijão com arroz todos os meses e guarde um caixinha assim, porque eu acho que no segundo semestre a gente vai precisar usar. Ótimo. Então aí, percepções, dicas para os investidores. Obrigada, Lu, por trazer também a sua visão sobre esse cenário. Vamos aguardar aí que tem bastante coisa nos próximos meses, até o período das eleições, então, para a gente acompanhar.